Boa noite, pessoal. Tudo bem? Estamos ao vivo aí com a primeira live no perfil da Logos Consultoria e Pesquisa. Vamos guardar aí a chegada de todos, inclusive do nosso convidado. Muito feliz aí com esse primeiro encontro nosso. Vamos ver aí. Isa já entrou, o pessoal vai entrando. Vamos aguardar a entrada do nosso convidado Caio Maianelli. Pessoal, a gente vai explicar como que vai ser o roteiro hoje, como que vocês vão poder participar, enviar suas perguntas. Desde já, enquanto o Caio não entra, já aviso que a gente vai abrir para as perguntas de vocês, para todas as dúvidas. A gente está fazendo esse bate-papo, né? Para trocar uma ideia, para distribuir, compartilhar conteúdo sobre o nosso trabalho nessas eleições, junto a todo esse contexto complicado aí de pandemia, né? E acho que o Caio vai trazer muita coisa legal para a gente debater. Deixa eu dar uma olhadinha aqui se ele conseguiu entrar. Deixa eu informar aqui enquanto... Aí, o Caio entrou. Vamos... Pronto. Oi, Caio, boa noite. Tá me ouvindo aí? Boa noite, tudo bem? Deixa eu ver assim, não rola assim, então vai ter que ser. E aí? Tudo jóia? Como estão as coisas? Bom, curtindo a quarentena. A mal feita quarentena. É isso aí. É duro, né? A gente vai falar muito sobre isso hoje, trocar uma ideia. Tava conversando com o pessoal que já estava entrando aqui. Muito bom. A Lu aí acabou de entrar, a Isa, o pessoal que já está entrando, a galera está chegando. Aí eu vou explicar como que vai funcionar, um roteirinho não muito fechado, né? Um bate-papo. E aí depois que eu fazer uma introdução aqui, explicar por que a gente teve a ideia desse bate-papo, eu passo para você falar uns 20 minutinhos sobre o tema principal e depois a gente abre para participação, para as perguntas. Enquanto você fala, eu vou tentar pegar as perguntas aqui, beleza? Beleza. Aí, acho que essa interação também vai ser bastante legal aí para o pessoal que tá aguardando, né, essa live. Bacana. Bom, então, enquanto o pessoal chega, vou contar a historinha como que a gente chegou aqui hoje para passar para o nosso convidado falar sobre o tema estratégias eleitorais em tempos de pandemia. A gente abriu essa página, né, aqui no Instagram tem pouco tempo, coisas aí da quarentena, né, que a gente achou que seria um canal legal de comunicação. A Logos, ela existe desde 1º de setembro de 2006. Essa data foi uma coincidência muito feliz, né, cara? Data de aniversário do Coringão. Juro que eu não pedi para a contabilidade fazer nada, juro. Mas foi isso mesmo, 1º de setembro de 2006. E desde então, cara, já logo em agosto de 2007, né, eu já tinha experiência com metodologia de pesquisa, já dava consultoria muito voltada para as pesquisas, mas essa parte do marketing político foi nessa época, junto com a abertura da Logos, que eu também, né, fui atrás e já conheci o Caio já em 2007, né, o NDH, no curso com o mestre aí, Carlos Maianelli, no curso de Imersão Total e Marketing Político Eleitoral.
que a gente fez lá em BH, a gente já se conheceu, colega aí de Ciências Sociais, né? E aí a gente está em contato esse tempo todo aí. A Logos, então, a gente já tem um Twitter já há muito tempo, quase logo depois da abertura da empresa. A gente trabalhou muito tempo em Minas. O próprio professor Maianelli, né, o pai do Caio, foi lá para Manhuaçu, no primeiro workshop de marketing política eleitoral que a gente fez lá. Foi um evento muito legal, nunca tinha ocorrido na região. Isso aconteceu no início de 2008. E as eleições de 2008 foi um marco assim, para a Logos, que aí foi muito trabalho, muitas campanhas, além das pesquisas eleitorais de sempre. Bom, 2008 foi uma temporada boa para bastante gente no mercado nessa época mesmo. Pois é. 2008 foi uma boa temporada, foi uma época bastante forte para o marketing político, acho que brasileiro. 2008, 2012, foi uma ascensão bastante forte no mercado mesmo. Foi muito bom. E aí, assim, estou falando tudo isso para apresentar um pouco da nossa história. A gente agora também aqui no Espírito Santo, a gente teve 2012, que é a outra eleição municipal que o Caio citou, a gente teve muito trabalho no Espírito Santo também, além de Minas aqui. Foi muito legal. E essa página aqui da Logos, que a gente abriu no Instagram há pouco tempo, há 2 semanas, está muito relacionado também a gente querer expandir a Logos para o Espírito Santo mais, para o Capixaba conhecer mais a Logos, além de Minas. Então, conhecer também a ABCOP, a Associação Brasileira de Consultores Políticos, o Caio é diretor, vai falar mais para a gente, né? Então, assim, da mesma forma que foi muito importante, né, um marco, esse contato inicial lá em 2006, 2007, a gente também, agora no início aqui da página, é muito importante a gente estar com o Caio Maianelli aqui hoje para falar de eleições. Agora, uma eleição totalmente atípica, a gente colocou aí no título, né? Em tempos de pandemia, não à toa, né? Como a gente vai pensar estratégia eleitoral, campanha, a gente está contando mortos cada vez mais, né? Cada dia aí. Mas tem uma eleição marcada para esse ano, a gente está vendo aí o TSE, o Barroso, desde que entrou, não para de sair de live, de estudo, de não sei o quê, para ver o que ele vai propor um adiamento. Tem gente falando em final de novembro, primeiro turno, início de dezembro. Enfim, algum impacto nas campanhas já com certeza vai ter, né? Então, passo para o Caio. A gente tem aí essa questão da data, eu estou falando que vai ter influência, né, da pandemia, né, dos impactos da pandemia. Não só na data, como no planejamento da campanha, né, cara? As pesquisas, como se faz pesquisa agora, como que vai para a rua e roda, como a gente sempre gosta de fazer, né? Como que é a cabeça do eleitor hoje, falando só Covid 24 horas, e como que é a cabeça do eleitor para pensar em vereador e prefeito numa hora dessa, né? Candidatura, como que um novo candidato surge num contexto desse, né? Então, deixem abertas essas questões aí para a fala do nosso convidado e meu amigo Caio Maianelli. Mais uma vez, muito obrigado por estar com a gente aqui hoje na página da Logos Consultoria e Pesquisa. Caio, boa noite. Boa noite. Eu que agradeço a possibilidade de estar aqui. Eu espero que você escute bem. Agradeço os amigos que estão acompanhando, que estão entrando aí. Minha filha, Mayra, a Júlia, a Nora, pessoal tanto aqui do Brasil como da América Latina. Certeza que daqui a pouco entra mais gente aí, mais parceiros, mais amigos desse mercado bastante complicado, né? Esse momento agora é um momento bastante sui generis, né? Acho que a humanidade faz muito tempo que não passa por uma pandemia e não tem nem ideia do que é isso, de fato. Acho que a última foi a gripe espanhola e o nome é tão bonito que nem na Espanha surgiu de fato a doença. Então eu acho que a humanidade de fato não está pronta, né, para enfrentar essa situação. Uma boa tarde, bom final de tarde, bom começo de noite aí também para a Nayane, que acabou de entrar, para o Laércio, grande amigo.
você estava falando da Bicop, eu queria começar falando da Bicop, né? Tipo, a Associação Brasileira, Beleza. ela começou aí na década de 90, né? Foi a primeira associação, depois da Associação Internacional de Consultores Políticos, a primeira associação que congregou pessoas que trabalhavam com marketing político, consultores políticos. Depois disso veio a LACOP, depois de muito tempo, e talvez na mesma época, porque falta registro e sustentabilidade, a Associação Mexicana de Consultores. Acho que a Bicop tem uma tradição de ser uma das mais antigas associações de consultores e ainda ativas, de fato, no mundo, não só uma questão brasileira, mas no mundo, né? É, e a gente tem pessoas muito boas representando a Bicop em todo o país, né? Você, por exemplo, aí, desde o Espírito Santo, o nosso diretor no Espírito Santo, eu tento apoiar o Manhanelli na medida do possível, estou como diretor do capítulo Capital São Paulo, é, e, e temos outras pessoas aí pelo Brasil inteiro, tipo, mestres que começaram com marketing político também nessa época, na década de 80, né? E outros mais recentes aí nas direções. Bom, um abraço para a Stephanie, espero que as coisas estejam melhor em Guayaquil. Ah, quando você falou assim, o que está mudando, né? Como vai ser fazer campanha nesse ambiente com uma agenda tão caótica, né? Quer dizer, com uma agenda tão catastrófica. Eu acho que de uma maneira rápida e fácil, né, para a gente conseguir explicar esse ambiente, é importante a gente falar em termos de agenda midiática, né? A teoria do agenda setting, né, da diretriz de agenda ou da setagem de agenda, da padronização de agenda, enfim, da configuração de agenda midiática, essa teoria do chamada agenda setting, na maior parte do mundo, ela explica de uma maneira rápida e fácil o que acontece nas sociedades em termos comunicacionais, né? Quando você tem um assunto sendo tratado pelos meios de comunicação de massa, você tem um assunto sendo tratado pelas pessoas e pelas conversas no dia a dia, né? Você tem, por mais que as pessoas não queiram falar mais, e hoje em dia isso tem acontecido, né? Muito fortemente as pessoas começam a rejeitar os meios de comunicação, e aí um pouco o que o Bourdieu reclama e fala, olha só, prestem bem atenção, existe uma coisa de duas mãos aqui, né? Os meios de comunicação também dependem da audiência, a audiência também pode variar, mas de qualquer maneira, eu vejo que o Agenda 7 explica um pouco, ou pelo menos ajuda a gente a entender esses ambientes. Hoje a pauta dos meios de comunicação, não só dos meios de comunicação de massa, mas também das nossas conversas em Twitter, Instagram, ou mesmo nas redes sociais privadas, como a troca de mensagem privada do WhatsApp, Telegram. Nossas conversas, principalmente nas redes que a gente mais usa, acabam sendo sim focadas nas questões que são divulgadas nos meios de comunicação em massa também. Não é uma coisa de cima para baixo, como os comunicólogos gostam de pregar, né, no sentido o quarto poder. Eu sou um pouco institucionalista, vendo as ciências sociais, então não consigo ver a comunicação como um quarto poder, né? Poder para mim são institucionais. Nayane Conde que o diga, né? São três: o judiciário, é o legislativo e é o executivo. Até hoje não conheci outro poder de fato, né? Existem os influenciadores, que é uma coisa diferente. Então, assim, ainda assim, penso que o Agenda 7 ajuda no seguinte sentido: a gente pensar que o que vem na agenda dos meios de comunicação é o que a sociedade vai vir a debater ou está debatendo. Então, eu dou um exemplo. A campanha eleitoral ela só se sente quando, de fato, existe todo o movimento do ambiente eleitoral se configurando. Então, quando que é esse ambiente eleitoral? A inscrição dos candidatos dos partidos, a chegada do horário de propaganda eleitoral gratuito, todos esses eventos rituais que fazem parte de chamar a atenção da população e falar: oi, vocês vão ter que decidir sobre um candidato para uma eleição a um dos poderes, né, ou ao mais de um poder. Então, de certa maneira, enquanto
a setagem da agenda, a agenda midiática seguir sendo a ideia a pandemia do Covid, a crise que tem acontecido em relação à assistência de saúde, ou mesmo a crise que tem acontecido em relação às questões econômicas, enquanto esse foi o assunto principal, as pessoas realmente não estão muito interessadas em política no sentido estrito, ou do sentido eleitoral da palavra. Um abraço para o meu grande irmão, companheiro de anos, de mais de 20 anos, Marcelo Perussi, está lá na Suíça assistindo a gente agora. O Eider também já acompanhou a gente em curso. Então, assim, Amanda, de certa maneira... Amanda nossa tesoura de campo aí da Logos, Amanda, mandar um abraço para ela. Muito bom, muito bom. É bom ver uns bons amigos aí assistindo, acompanhando com a gente. Então, de certa maneira, que eu vejo é isso, assim, tem sim uma influência quando você fala assim, como é que a gente vai falar de política nesse ambiente tão permeado por outros assuntos, e por um assunto que é tão importante, que mobilizou de fato os meios de comunicação, no sentido de entrar numa campanha Fique em Casa, né? Os meios de comunicação entraram bastante forte nessa campanha, divulgando de uma maneira bastante dramática e pesada a contaminação a contaminação com o Covid. William Grespal, lá de Santo Amaro da Imperatriz, acaba de entrar. Grande amigo, trabalhou comigo numa campanha por lá. É um assunto importante em detrimento, em relação a um outro assunto que é a política. As pessoas não estão interessadas, nunca se interessaram em política e veem política de uma maneira negativa. Como a grande dificuldade esse ano vai ser justamente essa. Como comunicar nesse ambiente, que já é um ambiente negado pela população, negado pelos receptores, e agora é um ambiente chocado por um espaço, por uma situação, né, bastante complexa, de proporções catastróficas, e com um manejo muito catastrófico dos próprios políticos. Quer dizer, o que gera novamente um novo desgaste, uma nova rejeição à figura do debate político, do debate inclusive eleitoral. E estou falando assim, a gente já pode abrir, dar nome para boi, né? Não estou falando só do presidente Jair Messias Bolsonaro. Eu vou usar o termo, assim, desculpem usar esse termo nesse nível de expressão, mas eu acho que é o termo mais adequado para o presidente atual da República. Ele é um mentecapto. Né? Tipo, é uma pessoa sem mente, é uma pessoa sem cabeça, né? Realmente a gente está num navio sem comandante. E pior, que se sustenta, se fosse um navio de pirata, pelo menos ia ter algum golpe, algum motim e arrancariam o comandante do navio. A gente está numa situação onde a própria base de sustentação está sustentando essa mentecapitalidade do governo para manter uma situação favorável para a própria base de apoio. Mas, assim, fora o mentecapto do presidente, a gente tem governadores tomando atitudes totalmente, governadores ou mesmo prefeitos, totalmente irresponsáveis e pouco pensadas, em um momento que é um momento de crise muito importante. Então, vamos falar de um caso. Vamos dar nome aos bois. Vamos lá. Um abraço, João Caio, Dória. Um abraço para o João aí que entrou, presidente do Sindaema, sindicato aqui de água, meio ambiente. A gente fez um trabalho muito legal de planejamento estratégico esse ano lá. Ainda deu tempo de fazer esse ano lá com eles. Grande abraço, João. Obrigado aí pela audiência. Desculpa te cortar aí, Caio. Não, aqui a gente está para conversar. Então, assim, para tentar concluir essa coisa da rejeição e de como que os eleitores, como que as pessoas podem estar pensando sobre a questão eleitoral, pensar que as atitudes dos governantes, elas também geram essa rejeição à política e, em especial, ao espaço político eleitoral. Então vamos dar um outro nome aos bois para fazer uma crítica direta às formas como irresponsavelmente está sendo lidado com essa pandemia: João Dória e Bruno Covas. O Bruno eu vejo mais uma vítima de uma consequência, até uma consequência de saúde, porque ele está bastante doente e não creio que ele vai aguentar uma próxima campanha.
E o Dória é um oportunismo que acaba ficando descarado e muito claro. Ele tinha a chance, João Dória tinha a chance de ter se alçado um dos melhores ou o maior nome nacional no combate ao Covid. E por conta de vacilos, quero dizer, vacilo no sentido estrito da palavra, quer dizer, titubear em certas ações, não ter um pulso firme, vacilar entre a questão econômica e a questão da preservação da saúde, e pior, tomar atitudes que acabam sendo contraproducentes na própria política de isolamento. Um exemplo claro, que é uma coisa que acabou sendo jogada nas costas do Dória, mas quem tomou a atitude foi o Bruno, é o rodízio par e ímpar. O rodízio par e ímpar na cidade de São Paulo. Quando proibiram carros com final de placa ímpar rodar em dias ímpares e carros com final de placa par rodar em placa par, o que você fez foi aumentar o fluxo de pessoas em transporte público. Quer dizer, aumentou o foco de contaminação. Aonde foi que, no momento de quarentena, a gente, ao invés de aumentar o fluxo das pessoas, aumentar a fluidez das pessoas no trânsito, a gente diminui a fluidez delas? Que é a mesma coisa quando eles decidiram fechar avenidas. Quer dizer, se copia algumas atitudes em um momento de emergência sem pensar duas vezes, que São Paulo, por exemplo, é 1%, não, são 10% praticamente. Olha, a população de São Paulo é 10% da população brasileira. Digo São Paulo, grande São Paulo. A população do município de São Paulo é de 12 milhões de habitantes. Eu gosto sempre de falar isso, porque eu acho que política é dimensões, são dimensões. Então, a população de São Paulo é um país. O Equador tem 16 milhões de habitantes. O Paraguai tem 7 milhões de habitantes. Quer dizer, dentro de São Paulo, só do município de São Paulo, tem 2 vezes o Paraguai, que é um dos principais produtores de soja da região, inclusive, e de carne, inclusive tendo números muito próximos com a produção de soja e de carne do Brasil. O Brasil, com 200 milhões de habitantes, com esse território enorme, e o Paraguai com um território do tamanho, sei lá, da região sul do Brasil, produz quase a mesma coisa que o Brasil em termos agrícolas. E a gente está falando que só a cidade de São Paulo tem 2 vezes a população desse país. Tá? A grande São Paulo tem 20 milhões de habitantes, é 10% da população do Brasil, que são 200. Então, assim, São Paulo era um exemplo e um palco, como sempre foi, muito importante para a política que viria, inclusive, pós-Covid. E o Dória perdeu espaço e, inclusive, criou uma rejeição maior ainda aos políticos. O que havia de esperança que foi depositado em Jair Messias Bolsonaro se perdeu, e o que poderia haver de esperança que poderia ter sido depositado em João Dória também se perdeu em um nível nacional. Um parênteses rapidinho. Eu lembro que no início do combate aí ao Covid em São Paulo, a posição que estava ficando na opinião pública, né, o embate Dória versus Bolsonaro, eu cheguei a comentar naquelas semanas, está aparecendo um dos nomes mais fortes da próxima disputa presidencial aí. É o que você falou, agora ele foi esvaziando devido, né, a essa abertura no meio do pico, né? Ainda nem pico, né? A falta, assim, porque, de qualquer forma, o que acontece? Bolsonaro também está fazendo um discurso que, estrategicamente, está bem posicionado, ou está posicionado, de alguma maneira, estrategicamente. Que é o discurso da economia, né? Que é falar assim, que é jogar nas costas da fome. Por quê? As empresas não estão se responsabilizando. Né? Essa é uma discussão, inclusive, com mais de um amigo que está aqui assistindo, já é algo que a gente comentou. Isa, boa tarde, boa noite, Isa. Isa Soalheira, grande companheira também. Já chegou, a gente já teve vários debates e ela hoje está na Inglaterra. É uma brasileira aí do nosso lado. Mas o que acontece é isso, assim, o que você teve foi essa falta de sensatez. Porque o discurso econômico, ele é um discurso que é também válido estrategicamente falando. Então o Bolsonaro ele está se apoiando nessa população que está passando fome. Né? Nessa população, inclusive essa população classe média, mediana, que reclamou do governo PT no momento anterior, que apoiou a queda da Dilma.
né? Ele está se apoiando nesse discurso da queda do consumo. E agora num discurso mais catastrófico ainda, falando que e culpando os governadores pela falta de pujança econômica no país. O que é uma grande máscara, né? Porque já se esperava esse tipo de crise. Há vários analistas que falam isso, que a crise viria, não importa quem estaria presidindo, e o que acontece é que o próprio Covid só acelerou uma crise que era uma crise premente, assim, tava na porta. Né? Isso é verdade. Faz parte de um ciclo econômico, enfim. Então, assim, de qualquer maneira, o Jair ele consegue se posicionar. O que acontece com o Dória é que o Dória dá uma vacilada, né? Ele vai e volta, quer dizer, uma hora ele fala da saúde, ele se preocupa com a saúde, mas ele também está preocupado em fazer média com as empresas. Então, nenhum presidente, aparentemente, da região, que, tirando o Fernandes, teve culhão, né, para falar as palavras certas, né, teve bolas para conseguir pôr o dedo na cara das empresas e falar: vocês têm responsabilidade social em relação ao que está acontecendo do Covid, né? Acho que é isso assim que faz com que haja um titubear aí. E óbvio, com o aumento, para mim, que como analista, o que eu vejo é que o Dória agora está entrando, por exemplo, de quanto pior, melhor, né? Quanto pior ficar para a Covid, melhor vai ser para ele, porque ele foi alguém que fez alguma coisa em relação à saúde, pelo menos. E para o Bolsonaro, quanto pior, melhor, quer dizer, quanto pior economicamente, melhor para ele, porque quanto mais tempo demora a recuperação econômica do país, melhor para o Bolsonaro, que continua se apoiando, falando: tá vendo, eles acabaram com o país economicamente. Agora, tem mais esperança para o Dória ter um futuro político do que para o Jair, né? A ideia é que o Jair perca seu posto no próximo semestre. Só não se sabe como, mas que ele caia, ele deve cair sim. É isso aí. Um abraço. Agora tem que dar uma paradinha. Minha mãe entrou. Pô, mãe. Consegui entrar. Beijo, mãe. E minha filha Luísa também tinha entrado. Luizinha, tô te esperando daqui a uns anos para me ajudar na logo, filho. Ai. A Amanda fez uma eu anotei a pergunta dela. Você já quer emendar aí? Pode emendar. Podemos. Já está claro, né? Vai adiar. Qual que é o problema do Covid para as eleições em especial? Quem está no poder tem mais chance de ganhar, né? Qual que é o problema de diminuir o debate político? Né? Qual que é a grande questão? Quanto mais distante a população do debate político, menos espaço de renovação você tem na classe política. Isso. Por quê? Porque quem já está eleito já tem sua base política, sua base eleitoral mais ou menos estabelecida. Caio, aí eu vou voltar muito antes da pandemia. Na roupagem de reformas, de renovação, cada hora entra uma regrinha nova em eleição no Brasil que corta a chance de aparecer um novo candidato. Que com a roupagem do novo, é para perpetuar quem já está lá. Ou seja, quem vai fazer 45 dias de campanha e se apresentar como um novo, perto de quem está há anos se reelegendo, né? Então é complicado. Então, muito antes de uma pandemia complicar ainda mais uma situação, você já tinha, cada hora, eu tenho a sensação que as pessoas não percebem, mas cada hora aparece uma regrinha eleitoral nova que vai cortando a chance de aparecer um novo candidato, né, de um candidato que já não está no circuito, né? Essa é uma crítica que eu vejo, assim, creio que nós, como a Bicop, deveríamos construir melhores organismos. É bastante difícil, porque o Maionelli leva essa associação nas costas por muito tempo, já tem levado, né? Mas mas é uma coisa que ele espalha, que ele faz, né? Esse discurso de que realmente primeiro que ele gosta de falar uma coisa que eu acho maravilhosa. A lei eleitoral brasileira, ela vem em fascículos, né? Ela cada ano vem um fascículo novo para atualizar a lei eleitoral. E que realmente o que acontece é
esse cerceamento sistemático do debate político pela própria lei eleitoral. Vamos dar um exemplo, e muita gente concorda, muita gente de esquerda concorda com essa hiperlegalização, sem perceber que, na realidade, é um grande tiro no pé também para políticos de esquerda, né? Vamos dar um exemplo que é o exemplo do brinde, por exemplo. Né? E o pior, né, cara, eu acho muito, muito louco isso, porque no final das contas, quem tinha toda essa estrutura de brindes melhor estruturada era o próprio Partido dos Trabalhadores, e muitos dos deputados do Partido dos Trabalhadores, muitos políticos do Partido dos Trabalhadores apoiaram essa lei, né, contra a distribuição de brinde. Mas o que é o brinde? Felipe, grande abraço. Felipe Tonet está aí incursionando agora no marketing político. Já estava trabalhando por um bom tempo, trabalhou como assessor de comunicação em um despacho, né, um gabinete de deputado. E, porra, conheço o Felipe desde moleque, aí, tipo, desde a faculdade. Mas, enfim, o que você tem? Você tem essas leis, essa superlegalização, cerceando. O que é, por exemplo, os brindes? Os brindes era só uma desculpa para você chegar no eleitor. Não é possível que alguém, em sã consciência, pense que uma camiseta, efetivamente, ou que uma caneta, ou que um boné, é aquilo que, de fato, compre o voto. Assim, é só uma visão ultra alienada do processo empático da comunicação política que fez com que se legislasse sobre a proibição de brindes. Por exemplo, estou dando um exemplo simples, né? Ou mesmo a proibição de outdoor. A ideia de que o dinheiro influencia na campanha é óbvio que influencia, mas controlar isso é algo bastante difícil e que você, às vezes, está tentando criar um grande controle em detrimento da liberdade de expressão no geral. Então, assim, tá ok, existem questões que, de fato, têm a ver com o poder aquisitivo, por exemplo, como o outdoor, digamos, porque você só podia comprar um outdoor se você tivesse muito dinheiro. Mas, ao mesmo tempo, existem outras situações que foram proibidas, por exemplo, o uso, sei lá, de adesivo no carro. Quer dizer, como você faz dentro de um espaço, né, que as pessoas já não debatem política, você diminui ainda mais a exposição de ideias políticas. Cidade de interior, sem televisão, sem rádio, sem televisão, você não pode pôr adesivo. Carro de som. Por exemplo, foi muito legal, assim, essas experiências que a gente tem pelo Brasil inteiro, né? A pessoa fala, você faz muita campanha em São Paulo. Não, eu não faço muita campanha em São Paulo. Eu faço campanha pelo Brasil inteiro, mas São Paulo é a última cidade. Aliás, se eu tivesse a oportunidade de fazer uma campanha na cidade de São Paulo, eu falaria que eu não quero fazer. Porque o valor que me pagam por uma campanha no município de São Paulo, no estado de São Paulo, não compensa o que eu vou perder em outros lugares. Então, assim, eu posso fazer muito mais campanhas durante um processo eleitoral do que fazer uma campanha de uma cidade-país. Né? Porque eu teria que me dedicar só a São Paulo, e se eu pudesse me dedicar a várias cidades menores, ia ser muito melhor. Então, um exemplo do que aconteceu. É proibido o trio elétrico, né? É proibido o trio elétrico. Alma. Um abraço à Alma. A Alma está me esperando daqui a 30 minutos, eu entro numa aula, junto com a Alma Bravo, para um público mexicano sobre pesquisa de opinião. Então, assim, eu fui para o Nordeste fazer campanha, e lá no Nordeste o trio elétrico é liberado. É liberadaço. Sem trio elétrico você não faz campanha. Grande professor Ricardo Álvares. Nossa, Ricardo é lá do ABC, é um grande militante, um homem político muito sério na região do ABC, muito coerente também. É uma pessoa que eu tenho uma... E a gente pensa nessas questões de comunicação. Você tem um país que as pessoas já não falam de política e você constrói mecanismos que cerciam o fluxo de política
de forma informacional. Por exemplo, a questão do Nordeste era muito interessante. Os juízes liberavam os trio elétricos. Porque sem trio elétrico não tinha eleição. Sem trio elétrico não tinha debate político. As pessoas precisam entender que o debate político ele se faz num nível além da razão. E aqui está a minha amiga Maria João Neves, que me faz coro, certamente, se eu falar aqui e mostrar aqui que Portugal, por exemplo, que é um país totalmente politizado, tem uma baixíssima participação, e que busca essa politização, tem uma baixíssima participação, e a participação ainda assim é muito emocional. Um grande abraço a Felipe Vergara, que é um cientista social, um cientista da comunicação social lá do Chile, grande amigo, grande parceiro, grande professor. Ô, Caio, a gente começou esse bate-papo tão informal que era a proposta, que eu tinha notado aqui o seu currículo aqui mais completo. Não, nem. E aproveitar o pico da nossa audiência aí para passar para o pessoal, pelo menos resumir aqui um pouco para você falar, porque acabou que a gente entrou na conversa aí, eu tenho essa intimidade com você, mas, pô, primeira live da Logos, né? Vamos fazer uma coisa... Mas assim, gente, o Caio aí me corrige, eu complete alguma coisa. Enquanto tá chegando pergunta, eu tô anotando a pergunta de todo mundo. A gente vai finalizar a Elaine, que trabalhei com ela lá no Instituto, colega de Ciências Sociais também. A Amanda, as duas estão preocupadas com a questão de eleição e adiamento, né? E a Maria João colocou a questão do número de eleitores, cobra em função do número de eleitores. Não sei se ela está falando da consultoria, né, Caio? Mas, assim, o Caio é cientista social, antropólogo, consultor político, especialista em assessoramento de imprensa e especialista em pesquisa de opinião pública, política e eleitoral. Já coordenou mais de 150 pesquisas para candidatos e partidos, participou de mais de 80 campanhas. Recentemente, participou de uma campanha presidencial em Angola. Já deixar uns minutinhos para você contar essa experiência aí para a gente, Caio, muito legal. Também palestrando em seminários e aulas sobre marketing político em Angola, Argentina, Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Espanha, México, Panamá, Paraguai, Peru, Portugal e República Dominicana. Diretor da Bicop, já tinha falado, membro da ALACOP, Associação Latino-Americana de Consultores Políticos, e membro fundador do Instituto Paulista de Direito Eleitoral, IPAD. Desculpa aí a gente fazer esse parênteses, né? Achava importante, porque a gente está no pico aí da audiência e informar o pessoal também, esse grande convidado que a gente conseguiu no nosso primeiro encontro aí, no nosso primeiro bate-papo. Vamos seguir aí nas próximas terças aí, batendo esse papo aí, galera. Um abraço. Vamos ver as perguntas, Thiagão? Pois é, a Amanda tinha falado da possibilidade de eleição, qual que é a nossa opinião, a gente falou um pouco, né? Ela talvez está preocupada, ela trabalha no campo, como eu falei, é supervisora de campo da Logos. A Logos em Minas hoje, ela está muito relacionada aí à competência com que a Amanda supervisiona os trabalhos lá. Então, ela deve estar preocupada com o aspecto mais da prática mesmo, do planejamento de campanha. Se for outubro, se for final de novembro, dezembro, o que muda, né? E a questão da Elaine, se pode acontecer online, como que a gente enxerga a eleição 2020, e Maria João se cobra em função do número de eleitores. Não sei se eu entendi a pergunta direito, mas não sei se a consultoria é cobrada em relação ao número de eleitores, né? A consultoria se cobra em relação ao tempo dedicado para uma campanha, né? Mais do que em relação ao número de eleitores. Óbvio, cidade pequena, baixo orçamento para consultoria. Não terá consultoria, basicamente isso, né? Óbvio. Vamos lá. A consultoria não é algo essencial, mas com consultoria uma campanha certamente tem um diferencial em relação ao adversário. Eu não sou vendedor de mágica. Eu acho absurdo qualquer consultor que se coloque como um mago, né? E existem colegas de uma geração, acho que publicitarista,
que se valorizam como se fossem peças únicas e essenciais da campanha. Não, a consultoria não é essencial a qualquer campanha. O conceito de comunicação, sim, é essencial para qualquer campanha. Queria dar um abraço para Sartori, que entrou agora. É uma pessoa incrível, sensacional, trabalha muito tempo em Brasília também, e é um exemplo de superação. O canal, eu acho que, assim, eu já sigo ela, é minha amiga, eu sugiro a qualquer pessoa que queira conhecer uma história de superação para seguir ela. Então, assim, tem a consultoria para pequenos lugares, para pequenas cidades, ela só é possível, né, se existe budget. Se existe budget, de fato. Quanto maior a cidade, mais essencial é a consultoria. Por quê? Você precisa conhecer, você precisa ter alguém que dê uma visão de fora, você precisa de métodos mais científicos para fazer campanha, porque as comunidades são mais dispersas, inclusive. Então, quanto maior, mais amplia a necessidade de consultoria, sim. E a consultoria, o consultor, as pessoas têm essa imagem, e eu concordo com você. Colegas nossos ajudaram até a inflar essa imagem de mágica, do mago que chega e resolve, né? Mas mesmo em campanhas de municípios, né, com poucos eleitores, como eu já fiz, eles não precisam de uma mágica, eles precisam de uma coisa muito simples que na correria da eleição e na emoção da eleição, pouca gente se atenta, que é alguém com uma visão de fora, embasada em pesquisa, em orientação técnica, que vai falar diferente dos puxa-saco, desculpa o perdão da palavra, estamos aqui no bate-papo, né? Diferente dos puxa-saco que estão apoiando e diferente dos adversários que só estão malhando e xingando, né? Se uma pessoa ali que seja com um orçamento adaptado à realidade local, que seja, né, fazer um trabalho sério, honesto, que possa fazer diferença, que fale dentro de uma racionalidade, já é um diferencial do seu adversário enorme. Esse é o papel do consultor. Existe uma coisa que a gente precisa deixar claro. Não é porque não é essencial que não quer dizer que seja positivo, que seja supérfluo. Essencial aqui não quer dizer... dizer que a consultoria não é essencial para uma campanha não quer dizer que é uma coisa supérflua. Contrário. Ela é muito positiva. Quanto mais inteligência houver na campanha, menos se gasta. Então, a consultoria parece uma coisa que é uma coisa de luxo, eu tenho um consultor de fora, não sei o quê. No final das contas, a consultoria ela serve para você economizar recursos, não para você gastar mais. Então, nós não somos itens de luxo, nós somos itens de otimização. Óbvio, quando eu falo quanto menor a campanha, mais difícil ter consultoria por uma questão de budget, mas também quanto menor uma campanha, mais difícil ela é. Então, o que você falou, se você não tem uma visão de fora numa campanha pequena, muitas vezes você é enviesado por todo esse ambiente porque você vive. Quanto menor a cidade, mais difícil é a campanha, porque a política é dia a dia. E se você não está dia a dia... Paixão... O elemento adesão, ele é muito mais forte, porque assim, eu gosto muito de um núcleo chamado... Bom, enfim, eu fui acadêmico por um tempo, quero voltar à academia. Eu estive no mestrado, e em antropologia, e na época eu estudo ainda, né, até certo ponto, política. E nesse momento, eu tive contato, até na graduação, no final da graduação, com um núcleo chamado Núcleo de Estudos, Núcleo de Antropologia da Política, no UAP, que escreveu muitos textos sobre observações participantes em eleições. Alguns acabaram saindo não tão bons, um pouco enviesados em termos... Aliás, inclusive de forma uma má antropologia foi praticada ali, mas outros tiveram bastante resultados, principalmente os textos dos mestres, né, dos professores que tiveram um pouco mais de cuidado. Nesses textos você encontra alguns termos muito interessantes. Por exemplo, quando a população fala de política, ela fala do tempo da política, quer dizer, eles determinam a eleição como uma espécie de resumo do momento político. Outra coisa que é interessante... alguns jargões, né, que se usa. A gente estava falando do ambiente pequeno, né? O voto, eu acho que essa é uma conclusão maravilhosa. O voto, ele não é uma escolha racional. Isso se conclui pelos estudos do NUAP.
que o voto não é uma escolha racional. O voto é um movimento de adesão. Quanto menor o ambiente político, inclusive, quanto menor a comunidade política, mais forte esse movimento de adesão. Isso o Manhanelli está falando desde a década de 80, que o voto é emoção, não é razão. E, assim, foi comprovado com sistemática de estudo científico que, de fato, observando as eleições, o que você vê é um espaço onde a razão não opera de uma maneira tão clara. E assim, essa forçação de barra por dicotomias, né, ela acaba prejudicando toda a análise, eu acho que até todo o comportamento humano em relação à política, principalmente. Quando a gente faz dicotomias torpes e preto e branco, como, por exemplo, a dicotomia técnico-político. Né? Você não tem um cargo que seja técnico. Todos os cargos eles são tão técnicos quanto políticos. O que se espera é que as bases partidárias, porque se não é político, não tem o tom daquela administração. Né? E se não é técnico, não tem a competência para ir para frente. Então ele não pode ser só técnico, ele não pode ser só político, ele tem que ser os dois ao mesmo tempo. Um abraço para Maria, ela é a esposa do Lucas Salles, grande consultor também, e eu admiro muito os dois, são donos de uma grande empresa de publicidade lá na Paraíba. Legal. Tem uma outra pergunta que foi feita aí, Thiago, que a gente perdeu. Outra é do Gabriel. Abraço para o Gabriel também aqui, colega aqui de Vitória. Também falando de implicações de um possível adiamento das eleições. Vamos falar um pouco do adiamento? Bora lá. As eleições acontecem, então claro, viu, Elaine? A Elaine perguntou aqui se as eleições acontecem. Assim, não tenham dúvida. O que aconteceu no Brasil? Olha só que interessante. Eu acompanho a política em outros países, né? A gente tem até colegas aí que estão assistindo que são de outros países, como a Stephanie, que é do Equador, a minha filha, que é do Paraguai. No Paraguai, uma das primeiras medidas que foram tomadas, a Nora também é do Paraguai, uma das primeiras medidas que tomaram queria mandar um grande abraço para o Milton. Milton Ferreira trabalhou comigo na campanha em Angola, inclusive. É um grande irmão. A gente se conhece já faz vai fazer o quê? Uns 10 anos, né, Milton? Por aí. Vai fazer uns 10 anos. Otto trabalhou comigo em Angola também. Grande abraço. Dois grandes operadores políticos e consultores potenciais. Aí o Otto já trabalha com a agência com consultoria digital. Então, assim, legal. Nos outros países, por exemplo, o Paraguai, eu acho que é legal a gente fazer essa comparação com o Paraguai rapidinho. O Paraguai, eles já tomaram a decisão de adiar as eleições. Então, uma das primeiras coisas que eles fizeram quando começou a pandemia, além de fechar o país, eles fecharam o país, tomaram atitudes muito responsáveis em relação à pandemia, tomaram um exemplo da Argentina, ainda bem, ao invés de tomar um exemplo do Brasil, e apesar de que a Argentina ser um governo que se diz de esquerda e o presidente do Paraguai ser um governo que se diz de direita e amigo do Bolsonaro, né, que é o pior amigo que ele poderia ter, eu acho que com um amigo desse você não precisa de inimigo, né? Grande abraço para a Auréola do Sol, grande consultora em marketing digital político e marketing político do México. Né, grande parceiro aí também. O que o Marito fez, não foi só ele, o próprio Congresso, foi, depois de tomar as primeiras providências em relação ao controle sanitário, foi falar, olha, para tudo, as eleições só ano que vem. Só ano que vem. Presidente, regulamenta aí. Regulamenta a lei, mas só o ano que vem. Então, assim, até porque a própria Constituição deles ela é muito frágil. Então os caras aproveitaram e falaram, não, estamos legislando aqui, é um momento de exceção e pronto. Mas é um estado pequeno, né, um país pequeno, é um estado unitário, não é um estado federal como o Brasil. E um estado federal como o Brasil, você não tem um país dentro do Brasil, você tem 27. Supostamente você tem os Estados Unidos do Brasil, que não chamam mais assim. Agora nós somos uma república federativa, viu, Serra? José Serra, aprende, viu? A aula de história faz bem de vez em quando. Né? Os Estados Unidos do Brasil foi na Primeira República, lá quando derrubaram o nosso amigo Dom Pedro II. Apesar de tudo, a gente segue sendo um Estado, né? Um grande Estado, a União é um grande Estado,
com vários estados dentro com uma certa autonomia. Isso faz com que a gente tenha uma dificuldade. Eu até tenho pena do Jairzinho, nosso louquinho, porque ele tem uma dificuldade por falta de liderança, porque a gente não tem um líder, né? De conseguir conjurar as necessidades de todos esses 27 presidentes, esses 27 governadores que a gente tem. Então, tendo isso em vista, o que você menos quer é uma afronta à Constituição. Então, sim ou sim, as eleições vão acontecer. Ninguém quer pôr a mão no fogo. Nem o STF, nem o Congresso. Ninguém quer romper com os termos institucionais, até porque o Brasil respeita muito, né? O Congresso, com o Rodrigo Maia, já no primeiro dia do Barroso, já levou a demanda dos prefeitos e vereadores. Eleição depois de 2020, nem pensar. Você pode pensar aí... Eles não querem dilatar os prazos, dilatar os mandatos. Por quê? Os mandatos. Também tem outra coisa. Mistura tem mandato muito deputado que está afim de ser candidato. Tem que ver que existe um interesse da própria base do Rodrigo dentro do Congresso de ser candidato. Então, assim, o Brasil, quer queira ou quer não, é um dos países com as instituições mais fortes, apesar do presidente eleito, nós temos um dos regimes institucionais mais fortes, mais bem estabelecidos da região. Então é muito difícil passar por cima dessa situação. A influência do digital. A influência do digital ela já é antiga, né? Quando começou em 1996, ela já começa a influenciar as eleições no Brasil, né? E ela, obviamente, tem crescido. Agora, posso dar um dado para vocês, em termos de conclusão? A audiência do programa eleitoral aumentou em 2018. Mais pessoas assistiram o horário gratuito de propaganda eleitoral na televisão em 2018. Para que vocês parem, para que a gente pare de mistificar e endeusar a internet como a resolução dos problemas de comunicação. Não. Eu queria mandar mais um abraço para a Ana Martins, que acabou de entrar, para o Alberto Matheus, também trabalhou comigo lá em Angola, e para o Vladimir Pro, que é um grande mestre também, o cara que está militando aí na área do marketing político da consultoria há muito tempo já aqui no Brasil. Grandes amigos aí junto com a gente hoje. Internautas, telespectadores aí qualificados em nossa audiência. Muito qualificado. Então, assim, a internet, eu acho que a gente consegue resumir com isso. A internet era só mais um meio de comunicação. Debate da Band foi salvo por Twitter. Não, é o contrário, gente. É simultâneo, gente. Porque essa foi a headline, né? Debate da Band é salvo por Twitter. Quando começam a twittar. É que a gente está buscando um mundo de convergência. Desculpa. Mas se você olhar para um jovem hoje de 18 anos, ele está jogando no celular, jogando no computador, assistindo televisão. E capaz de estar ouvindo música ao mesmo tempo, os quatro. Então, assim, a gente está caminhando a um espaço de convergência. Então, sim, a internet influencia, mas estruturalmente falando, não mudou tanto quanto a gente imagina que pode ter mudado. O que acontece? É preciso sim adiar as eleições, deve adiar de fato para dezembro, deve haver campanha sim. O que dificulta? Dificulta a agenda midiática, que está muito focada na questão da crise de saúde. Quanto mais tempo a crise de saúde dura, mais tempo o mandato do nosso presidente vai durar e mais tempo vai durar os mandatos de todas as pessoas que estão no poder. Quer dizer, quanto mais tempo a crise sanitária dura, mais difícil vai ser fazer campanha de fato. Quem vai ter mais chance é quem já está no poder. Vamos ver se a gente consegue responder duas questões aqui, porque eu preciso encerrar 1 minuto antes das 19 horas para eu poder salvar, que o Instagram ele encerra, né? Grande Austin. Abraço, meu irmão. Pois Austin fez colegial comigo, cara. Pô, acho que dava pra gente ficar aqui bem mais tempo, mas eu tenho esse limite no Instagram e você também já tá em agenda aí, né? Sim, daqui a pouco a alma manda um sicário aqui pra me matar. Olha só, a Elaine, observando o cenário político dentro desse contexto de que o voto é adesão e não racional, esse tempo de pandemia pode ajudar candidatos de carreira ou contribuir para novos candidatos, né, novos rostos aí?
E emendando aqui com o Dom Blusa, que é o... falou com o Milton, né? Para um país que está no início das autarquias pela primeira vez, o Covid vem ou não ajudar o partido da situação? Nosso ponto de vista ajuda o partido da situação? Vamos emendar nessas questões finais aí, já agradecendo demais a participação aí, Caio. Eu que agradeço, Thiago. Quero agradecer pela oportunidade. Você sabe que isso aqui é a nossa pinga. Se a gente estiver junto, comendo torresmo, tomando pinga, a gente passa o dia inteiro até a madrugada, até o dia seguinte falando de política, né, meu irmão? Mas... Pois é. Não, daqui a pouco te chamo de novo de bater outro papo aí. Pronto, demorou. Tamo junto. Milton, é isso aí, cara. Quem tá no poder tem a vantagem, porque primeiro que você tem a máquina na mão e você consegue expressar a preocupação com a população, né? É só fazer direito que você faz bem. Olha o Mário. O Mário Abdo no Paraguai, ele passa por uma gangorra, né? O Paraguai é um país com uma opinião pública muito volátil, é muito interessante. Muito difícil de trabalhar no Paraguai. Aquele país não é para amador, não é que nem o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro não é para amador, não, rapaz. O Rio de Janeiro o negócio é tenso. Pensando que a gente teve um vereador, um deputado no Rio de Janeiro que andava com uma submetralhadora dentro da casa, então... Na casa, digo, parlamentar, né? O homem da capa preta. Então, assim, o Paraguai tem um aspecto mais ou menos desse nível. Vamos pegar o exemplo do Paraguai. Mário Abdo Benítez tinha uma rejeição muito forte do mandato. Estava indo muito mal. Com o Covid, ele começou a tomar atitudes mais responsáveis com a população. A aprovação do cara subiu, assim, meteoricamente. E aí ele deu uma vacilada, ele falou, vamos abrir para o comércio de novo. A aprovação do cara caiu absurdamente. Vamos abrir a economia de novo. A aprovação do cara caiu absurdamente. Meio que a gente aí tá falando do Dória, né? É meio que o Dória. Quer saber? O Mário falou, o presidente paraguai falou, quer saber quem administra agora o país? É praticamente o ministro da Saúde. O cara falou, não, a responsabilidade agora é do ministro da Saúde. O que ele falar, eu faço. O Dória também, que é o que a gente estava falando, o Dória vacilou muito. Então, você estando no poder, você tem chance de fazer bem. Então, faça bem, você consegue, obviamente, um espaço muito privilegiado dentro do debate político. Outra coisa que o Covid traz, que com as medidas de quarentena, você diminui a possibilidade de espaços não oficiais de comunicação. Quer dizer, espaços paralelos de comunicação. E em espaços onde a comunicação é tomada por quem está na situação, por quem está no governo, obviamente que é favorável. A comunicação de massa acaba sendo favorável para o governo e, consequentemente, os outros espaços de comunicação alternativa, como rádios, o boca a boca, etc., acabam sendo cerceados pela própria situação do Covid. Então, sim, o Covid tende a ajudar quem está no poder, sim. Enfim. Quais os reflexos podemos esperar tua mãe? Aliás, dona Selma, parabéns pelo filhote que você tem. Grande cara, um grande intelectual, um grande amigo. Temos abstenções? Esperamos que tenha. Eu, como anarquista, quero que tenha bastante abstenção. Estou brincando. Acredito que vai haver abstenção, sim, quanto há uma tendência de aumento de abstenção e não é só um reflexo do Covid, é um reflexo da própria rejeição à política como um todo, que é algo que vem vindo já de muito tempo, não é uma coisa de hoje. No Brasil, a gente ainda tem uma participação bastante forte, dona Selma. No Paraguai, por exemplo, o voto é obrigatório e só 50% da população vota. Para presidente da República, por exemplo. Em Portugal, o voto não é obrigatório, o voto é facultativo e só 50% da população vota. Nos Estados Unidos, só 50% da população vota, voto facultativo. Então, existem espaços onde, mesmo quando o voto é obrigatório, as pessoas não participam, porque faltam instrumentos de cobrança. No Brasil, você ainda tem um índice de participação muito alto e muito efetivo. 70% é bastante coisa. É isso aí, agradecer, falar da minha gratidão e, como eu falei lá no início, minha formação, meu início nesse trabalho, que às vezes é tão duro, né, da consultoria, do marketing político, está muito relacionado aí à família Maianelli, ao mestre Carlos Maianelli, a Caio Maianelli, que eu sou muito grato, a família Bicop, né, que a gente está também aí desde quase o início também. Agradecer demais a participação, foi acima das expectativas, a gente está com uma página aí há 2 semanas criada, e agradecer a participação de todo mundo. A gente vai voltar a conversar sobre os temas de hoje, sobre eleições, marketing político, sobre outros temas, aqui nesse mesmo canal.
Caio, boa noite, muito obrigado. Eu que Até a agradeço, próxima, Thiagão. Eu que amigo. agradeço a oportunidade. Boa noite. Um abraço para todo mundo aí. Obrigado e tamo Valeu, junto. Quando você pessoal. Boa quiser. noite. Boa noite, Lu. Até mais. Apareceu um reloginho aqui, ó. 30 segundos para encerrar. É a primeira vez que eu faço, eu nunca tinha visto reloginho. Eu já abraço, Bom, pessoal. Se cuida. Se cuida aí, um cuidado. abraço.